Parece que alguém estava certo, não é mesmo, senhoras e senhores? Parece que Guto Cravadas nunca erra. O capítulo 1064 de One Piece continua com a grande porradaria e tivemos ali revelações que provavelmente comprovam teorias de pessoas acontecendo há algum tempo. O capítulo já começa continuando a luta entre Barba Negra e Law. E parece que o que eu disse no capítulo anterior, no vídeo anterior, foi um erro comum. Assim como Barba Negra, parece que tanto eu quanto ele subestimamos o poder da tripulação de Trafalgar Law. Mas de qualquer forma, a primeira página já é bastante bonita, eu gostei dessa composição, com o Barba Negra cortando as páginas junto com o Cavalão, o pobre do Stronger, ele atravessando ali os quadros, né, a paginação disso ficou bastante legal, dá bastante dinamicidade pra cena, e, né, saindo no braço ali com o Law. Inicialmente, o Barba Negra fica surpreso com o poder dele, já que o Law tá utilizando sua fruta despertada. E assim, ele fica surpreso, mas eu acho que ele já deveria considerar que isso existiria, já que, né, o Law venceu a Big Mom. E depois de cortar o Stronger no meio, que deixou o Doc ali meio triste, meio em choque, porque ele achou que seu cavalo tinha morrido, e arremessou algumas maçãs que explodiriam lá embaixo, vemos então o contra-ataque. Meu mano Penguin de dentro da água cospe uma rajada que faz com que as maçãs explodam lá em cima, longe do perigo de todo mundo, e então lança a afirmação: é um grande erro nos subestimar, visto que crescemos nas águas geladíssimas do North Blue. Vocês não têm chance alguma contra nós em uma batalha marítima, tudo o que temos que fazer é afundar seu navio. E assim, esse aqui foi um erro ok pro Barba Negra cometer, porque tanto eu quanto muitas pessoas assistindo essa luta cometemos também. Imaginar que, né, por conta de a gente não ter grandes nomes absurdos na tripulação do LoL, ao mesmo tempo que a gente foi ali apresentado no capítulo anterior, com todos os integrantes do Barba Negra com frutas extremamente poderosas, você imagina que, né, seria unânime, muito simples o resultado. Mas as coisas ficam desbalanceadas justamente por conta dessa qualidade que tem na tripulação do LoL, que poderia até ter sido mais explorada em outros momentos, pelo menos mais citada, talvez, né, de que o LoL é muito forte porque a tripulação dele no mar é imbatível. O que poderia ter sido imaginado já que ele anda num submarino. Mas Jean Bart vai lá e faz uma parede gigantesca protegendo o seu capitão, e então LoL consegue usar todas as suas forças, até que ele simplesmente atravessa sua espada pelo corpão gigantesco do Barba Negra. É uma página assim, que eu não sei se eu tava esperando que isso fosse acontecer, pelo menos não tão rápido, mas é interessante, porque deixa aqui muito claro que subestimar o poder dos outros traz consequências. Barba Negra estava subestimando tanto o Law quanto a sua tripulação, foi muito afobado, não foi tranquilo e por isso se lascou. Tanto que até mesmo o próprio membro da tripulação dele fica ali falando que, né, isso é o que acontece quando se ataca com muita impulsividade. Mas que apesar de tudo, eles não recuarão, já que eles começaram tudo isso, eles vão até o fim. Afinal de contas, eles são os piratas do Barba Negra, que tem poderes de Akuma no Mi em todos os oficiais, mas que, teoricamente, a vantagem disso era muito superior às desvantagens. E eu acho interessante o Barba Negra colocando isso aqui, porque, né, novamente, eu acho que isso vai ser a ruína dele pro final das contas, que é confiar tanto assim no poder das Akuma no Mi. A gente já viu o Kaido fazendo o ponto oposto disso, dizendo que a Akuma no Mi não é o poder mais poderoso que existe naquele universo, que o Haki é superior, e temos aqui o Barba Negra depositando suas esperanças nas Akuma no Mi, e aí toda a tripulação dele, pelo menos todos os mais fortes, tem isso, mas existe o mar, que é a fraqueza de toda essa galera, e é no mar que a tripulação do LoL se destaca. Por isso eu acho que o jogo tá virando aqui. Claro que o Barba Negra ainda é extremamente forte e pode fazer com que as coisas não fiquem tão simples, mas claramente agora temos uma vantagem e desvantagem com foco muito diferente, sabe? Não é como se fosse o caso da tripulação do Chapéu de Palha, que tem muitas pessoas sem frutas que conseguiriam segurar bastante tempo até eles chegarem numa ilha, sabe? Se você executar uma luta marinha contra o LoL, por exemplo. O Zoro, o Sanji, toda a galera consegue segurar por bastante tempo. Não ia necessitar necessariamente do Luffy. Mas aqui todo mundo forte do Barba Negra tem fruta, né? Então é só jogar água. Enquanto isso, nas prisões do barco de Barba Negra, vemos Charlotte Pudding, que tinha sido, né, raptada por eles muito tempo atrás e tal. Não sabemos ainda exatamente o plano de Barba Negra, mas ela é da Tribo dos Três Olhos, tem todos os poderes especiais pra isso. Ouvir a voz das coisas
ler poneglyphs, talvez, e enfim, tudo que a gente pode ver nesse momento. E é muito interessante ver o Akainu frustrado. Frustrado por ser um almirante de frota e não poder agir necessariamente. Eles contam ali, eles descobrem que está tendo a luta entre Barba Negra e o LOL, que seria bastante vantajoso pra Marinha, imagino eu, chegar lá com os dois enfraquecidos e vencer os dois, mas eles não podem fazer nada. E o Akainu está com as mãos atadas mais uma vez. Não é a primeira, não é a segunda vez que ocorre coisa do tipo e ele fica puto. Eu fico imaginando se em algum momento ele vai acabar agindo pelo coração e indo contra o que ele deveria fazer, e isso vai trazer algum tipo de consequência pra Marinha, sabe? Porque ele tem dentro dele, dá pra ver que existe aquele rancor gigantesco por ter que ser o almirante de frota e não necessariamente sair dali agora e ir lá descer o cacete nesses caras. Então, será? Será? Voltando pra Egghead, o pacifista parou de perseguir o grupo ali do Luffy, porque eles mudaram de aparência. E temos aqui uma cena engraçadíssima. Eu gosto porque quando eu desço lendo o mangá, eu consigo ouvir efeito sonoro. Na hora que eu desço pra essa página, que tá todo mundo velho ou novo, faz aquele de One Piece, sabe? Na hora que você desce, puf, Luffyzão sentado, com 70 anos, sentado na cadeira, naquela rota que deu errado, todo mal acabado, velho, com a lingona de fora. O Chopper, velho também, lingona quase arrastando no chão, enquanto tem um Jinbei novo, né, com seus cabelos loiros e a própria Bonnie. E aí o Jinbei conta o que ele sabia sobre o Kuma, o rei malvado. E é curioso, é interessante ver a disseminação de fake news dentro do mundo de One Piece sendo colocada aqui na prática, né? Porque o Jinbei tinha uma visão completamente diferente do Kuma. Ele era um rei extremamente maldoso, que foi deposto pela própria população, que tinha cometido crimes absurdos e por isso foi sentenciado à morte. E então, né, depois de ter um certo acordo ali com a Marinha, ele ia se tornar cobaia do próprio Vegapunk e por isso ia se tornar corsário também, podia andar no mundo, tudo mais. E pelo menos ao que tudo indica, pelo que a Bonnie veio contar pra gente, isso tudo é mentira. Ela deixa muito claro ali que o pai dela era um rei bondoso, e isso vai diretamente contra a alcunha dele de rei tirano, e que ele odiava o governo. Por isso ela acha muito estranho ele ter ido trabalhar com ele, já que ele odiava essa instituição. Por isso, enquanto segura um sabre de luz, ela comenta que ela não entende exatamente por que isso aconteceu, o que eles fizeram pra convencer o pai dela, eles forçaram o pai dela a se tornar essa pessoa, afinal de contas ele se tornou um ciborgue sem mente, não, né, deixou de ser aquela pessoa que era. E novamente, a pessoa que era pra ela é completamente diferente da visão que o governo mundial e a marinha venderam pro resto do mundo. Essa sendo uma pessoa tirana, um rei cruel que foi deposto pela própria população e, né, abandonado nos confins do mundo, e a visão de quem viveu junto com ele é que ele era um rei bondoso e que odiava a marinha, tinha os seus confrontos, tinha os seus problemas, tinha ligação com os revolucionários, e aí casualmente foi capturado, levado e condenado à morte. Mas o consenso que existe entre essas duas histórias é que para essa morte não acontecer, ele se tornou cobaia do Vegapunk, porque ele tinha um corpo bastante forte e vamos lá, era de uma raça especial. Eu venho cantando essa bola, eu venho cantando... Pode ser que ainda esteja errado no final das contas, pode ser. Eu venho cantando essa bola, desde que um tempo atrás as coisas aconteceram. Pro Kuma ser descendente de Lunário. A gente viu o próprio King, certo? Sendo um lunário completo e aí tendo uma resistência muito maior, e a marinha, governo mundial, todo mundo utilizando o corpo dele para fazer experimentos, né? Foi assim que o King conheceu o Kaido, porque ele era vítima de experimentos o tempo inteiro. Ele não conhecia outra coisa, não fosse aquela sala de laboratório, tudo mais, certo? Falamos sobre isso até no capítulo anterior, na review do capítulo anterior, sobre a possibilidade do Kuma ser um descendente de Lunário. Na minha hipótese, ele é um meio lunário, porque afinal de contas ele não tem o cabelo branco, né, que seria uma característica ali bastante comum aos lunários, ter cabelos brancos e pele negra, e o Kuma tem apenas a pele negra, e seus cabelos, né, cabelo crespo, preto, comum. Por isso, eu levantei a hipótese de duas coisas aqui, eu fui ligando as coisas aqui, eu falei, primeiro, o Kuma pode ser um meio lunário, por isso ele teria uma resistência muito maior do que o normal, teria um corpo diferente, aguentaria esse tipo de procedimento, e por isso se tornou interessante pro Vegapunk explorar e criar clones. Clones que ele foi aprendendo o uso do DNA, foi aprendendo como utilizar esses clones para criar então os serafins, que são as formas completas ali, as formas absurdas de guardas que eles têm agora, que estão utilizando DNAs de outros Chibukais e tal, só que, né, dentro de um corpo negro com cabelos brancos, certo? Só que, novamente, o serafim do Kuma apareceu com cabelos pretos, né, dentro do barco lá que a gente viu, e por isso teve essa hipótese e tudo mais. E num vídeo de muito tempo atrás, que eu não faço nem ideia de qual vídeo foi mais, eu levantei essa hipótese porque no filme
One Piece Z, certo? Que semi-filler dentro de algumas coisas ali, mas de qualquer forma, lá existe a segunda versão dos pacifistas, os pacifistas V2, Mark II, que são os Kumas de cabelo branco. Nessa época, quando teve o Kuma, quando teve o King, na verdade, eu lembrei disso, falei... Então tem um tempo, nem sei que vídeo que foi, mas eu lembrei disso. Novamente, não é aquela coisa 100% canon, mas tem um padrão aqui se estabelecendo? Parece que foi uma coisa que foi pensada há muito tempo e que as coisas estão acontecendo aqui e que faria completo sentido o Kuma realmente ser um lunário. Por isso a Marinha fez toda essa lambança aqui, toda essa mentirada, né, sobre o Kuma ser um rei maldoso que foi deposto para a população, porque aí eles conseguiriam ter acesso ao corpo dele, fazer o tipo de experimento que fosse necessário e brincar com a vida das pessoas e conseguir desenvolver suas armas. Certo? Essa aqui era a possibilidade que tá engatilhada. Falta só ela falar Reino da Lua. Só falta isso. E aí fica a hipótese que eu já levantei de outra vez também, quanto à questão do Barba Negra, que é mais um personagem que tem cabelo preto e pele negra dentro da história. E tem um corpo estranho. Um corpo que resiste, um corpo que ele consegue usar mais de uma fruta. Seriam eles todos lunários? Tem o mesmo tipo de porte físico do Kuma. Vamos. Tá vindo? Você tá vindo comigo? Tá acompanhando? Guto cravadas aqui. Eu não tô cravando a Barba Negra não, mas a cravada do Kuma e... Aconteceu, né? Aconteceu. Ou não aconteceu, mas possivelmente aconteceu. E do outro lado, somos apresentados ao restante da ilha. O Frank bastante empolgado ali, bastante animado, vendo o robôzão voando. Robô usando antigravidade dentro daquela situação. Depois eles, tem um vislumbre da ilha total. A gente vê que existe a parte de cima, que é a parte da Lab Phase, e tem a parte de baixo, que é a Favírio, que estão ali os trabalhadores, as pessoas que estão pensando e tudo mais. Enquanto vimos também que eles conseguem ali dentro simular e fabricar nuvens, tais quais as nuvens da Ilha do Céu. Isso talvez seja só uma curiosidade sobre o controle que eles têm climático, e o controle climático, a gente lembra dos velhos que treinaram a Nami também, talvez esteja ali relacionado, ou pode ser algum tipo de construção pro futuro, mas eu imagino que não, eu imagino que assim, é que passa pela cabeça, será que todas as Ilhas do Céu foram construídas por humanos do passado, e aí as bases estão por lá, e aí eles construíram a Lua também, e ela é 100% cibernética, e aí você vai longe quando você vai pensando nisso, você vai longe, não vou pensar nisso agora não. Ou vou? Não vou não. E então vemos o restante do grupo trocando de roupas, colocando ali botinhas do Astro Boy, e são botinhas que podem voar, elas se adaptam à perna de todo mundo, entrou ali todo mundo, vemos a roupa de todo mundo. A Robin tá linda, maravilhosa, eu acho o restante das roupas meio mais ok, que é quase que um macacão liso, do Sop, como você pode ver ali, é liso, quase completamente liso. O Sanji tá praiano, o Sanji tá versão turista. E o mais animado de todos é o Frank dentro dessa situação toda. Imagino que ele vai ter bastante destaque nesse arco. Mas pra finalizar, vemos ali Vegapunk conversando com uma figura, contando que quando se é um gênio é possível ver a morte chegando, você consegue ver o próprio futuro. Ele vai morrer, inevitavelmente. Dragon. E aí você tem uma ligação direta de Vegapunk com Dragon, complementando mais uma vez hipóteses que foram levantadas isso já faz muito tempo, isso tem mais de década talvez. A hipótese do Vegapunk ter ligação com os revolucionários. Na minha hipótese inicial, na verdade, ele era um revolucionário que estava infiltrado dentro do governo, fazendo não sei o que pra poder ajudar, mas não necessariamente, porém ele tem ligações com o Dragon. Ele tá avisando aí o Dragon, é o seguinte, eu sei que eu vou morrer. Isso está acontecendo. Então, se você ligou pro Dragon especificamente, vocês pelo menos são amigos. Amigos de longa data, amigos companheiros, amigos que talvez compartilham os mesmos ideais, e aí você entende exatamente qual o lance do Kuma. Porque o Vegapunk programou o Kuma antes de perder toda a consciência para que ele protegesse o Sunny. Lá em Arquipélago Sabaldi, durante os 2 anos que eles estiveram ali, o time skip. Então, em cima disso, eu sempre ficava pensando, cara, por que o Vegapunk faria esse tipo de coisa? Tudo bem que o Kuma pode pedir isso pra ele, mas por que o Vegapunk iria aceitar? Ele pode simplesmente dizer que não. Então, nesse momento, eu tive a divisão de que o Vegapunk não necessariamente seria um órgão da Marinha, não seria um funcionário direto da Marinha. Ele poderia ter um pouco mais de independência e fazer o que quisesse. E aqui a gente tá vendo que ele não apenas tem independência, como tem uma ligação com os revolucionários. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uns pacifistas na mão do governo, na mão da Marinha. Ele tem os serafins na mão do governo, na mão da Marinha. E aí você fica completamente dividido nessa situação. O Vegapunk é um revolucionário e fez tudo isso infiltrado, e os pacifistas, os serafins, vão se voltar contra a Marinha, ou o Vegapunk é mais neutro mesmo, e ele ajuda todo mundo que tiver interesse nas construções dele, e tem uma ligação com o Dragon, mas ao mesmo tempo trabalha pra Marinha.
Essa é a grande dúvida que eu fiquei aqui e eu sinceramente não tenho uma resposta agora. Possivelmente teremos nos próximos capítulos, porque, né, coisas vão acontecer. Mas Vegapunk já tá ciente que vai morrer. Tá ali com seu capacete de Daft Punk, né? Caso você não tenha... acho que todo mundo pegou essa ligação, né? O Vegapunk, Daft Punk, e aí tá esse capacetão, que é exatamente capacete de Daft Punk. E, enfim, morrerá em breve. Deve sobrar um, como eu já falei. Vai sobrar um, sobrar dois, no máximo. Duas, no caso. Uma, talvez. Mas vai ter porradaria. Em breve. Eu tô sentindo que a porradaria tá chegando. Porque o LoL já tá lutando lá com o Barba Negra e a CP0 está chegando aqui. Será? Eu já não sei mais o que eles vão acontecer, porque eu não acho que eles tancam, não. Eu não acho que eles tancam. E do lado de fora da ilha, ficou Zoro, Brook, o pessoal no barco, porque não tava dando confiança. Então eles vão ver o pessoal que chegar primeiro. As coisas estão esquentando e não param de acontecer. Mas, de qualquer forma, você que desacredita. Um monte de gente falou, Guto, Kuma, Lunário, já tá todo mundo que tem pele preto na história Lunário? Talvez.